O olhar e o coração dos cristãos de todo o mundo se voltam para as celebrações da Semana Santa que está começando. O repórter Canção Nova vai a Jerusalém para levar você a conhecer os santuários da paixão, morte e ressurreição de Jesus e participar das celebrações nos lugares onde tudo aconteceu. Vamos conhecer o santuário Dominus Flevit, onde Jesus chorou por Jerusalém, o Getsemane, onde ele viveu a mais profunda agonia, os santuários da flagelação, onde tem o início da via sacra em Jerusalém, e ainda fazer memória das celebrações que acontecem em cada local. Seja bem-vindo, o repórter Canção Nova está no ar. Viver a Semana Santa nos lugares que testemunharam a história é oportunidade de experimentar na intimidade da fé a vivência do Calvário e da ressurreição. Começamos a nossa caminhada por Jerusalém, conhecendo a tradição das peregrinações através dos textos bíblicos. As celebrações do Domingo de Ramos são um marco desta visita inicial. Acompanhe comigo. Jerusalém é uma cidade única ao mundo. Concentrados em poucos quilômetros estão os mais importantes santuários para as 3 religiões monoteístas. Dentro da muralha encontramos o Muro das Lamentações, o local mais sagrado para o judaísmo, onde os judeus celebram as suas festas. A poucos metros está a mesquita, onde os muçulmanos dizem ser o local de onde Maomé subiu ao céu. A menos de 1 quilômetro está o Santo Sepulcro, o lugar da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, o lugar mais amado e venerado pelos cristãos de todo o mundo. Jerusalém sempre foi meta de peregrinação. As histórias são narradas no Antigo Testamento em inúmeros textos bíblicos. Jesus também vinha em peregrinação à Cidade Santa e aqui ele viveu a sua paixão, morte e ressurreição. As peregrinações remontam às origens do homem bíblico que teve início com a experiência de Abraão. Na Bíblia, quando lemos o Antigo Testamento, encontramos Abraão, o eterno peregrino que sempre confiou no Senhor. A peregrinação tinha uma característica central. Se vinha a Jerusalém para encontrar o Senhor. Significava fazer-se visto, apresentar fraquezas e virtudes. No Novo Testamento, nós encontramos Jesus e Maria, que todos os anos vinham a Jerusalém para a Páscoa. Em uma dessas peregrinações, Jesus chorou por Jerusalém, profetizando sua destruição. O Dominus Flevit é um dos lugares mais bonitos para se contemplar a Cidade Santa. De manhã, o sol ilumina as antigas muralhas. Ao pôr do sol, as pedras da cidade ficam douradas. O santuário está localizado no Monte das Oliveiras e é um dos lugares preferidos pelos peregrinos, porque daqui se pode admirar toda a cidade. A cidade, como a vemos hoje, não é a dos tempos de Jesus, quando profetizou a destruição do templo. A área ao redor do santuário é rica em descobertas que datam das primeiras gerações cristãs. Desde o início, os peregrinos vinham a esse lugar em meio aos campos, sobre as encostas do Monte das Oliveiras, e diziam: aqui Jesus contemplou a cidade e chorou por ela, como diz o Evangelho de Lucas. Mais tarde, o lugar passou a ser propriedade dos franciscanos. Um lugar pequeno, não muito grande, porque a maior parte do Monte das Oliveiras pertence a diferentes comunidades cristãs. Naquele período, os franciscanos não receberam permissão das autoridades turcas, muçulmanas, para construir imediatamente uma nova igreja. De fato, a lei dizia que uma nova igreja só poderia ser construída se uma antiga existisse no local, e não havia nenhuma. Esse era o problema. E lì non c'era. Questo era il problema. Però
Depois de alguns anos, os franciscanos adquiriram um terreno das irmãs beneditinas e isso possibilitou a realização de escavações arqueológicas que trouxeram à luz um antigo cemitério cristão judaico e os restos de um mosteiro cristão, com uma pequena capela. E assim foi possível a construção da igreja. Importantes escavações realizadas entre 1953 e 1955 por Frei Belarmino Bagatti, arqueólogo do Estúdio Bíblico franciscano, trouxeram à luz os restos de uma antiga necrópole da época romana e bizantina, com sarcófagos e ossários. Alguns deles têm sinais cristãos evidentes e datam da primeira comunidade judaica cristã em Jerusalém. Desenhados e esculpidos aparecem cruzes, motivos florais, a letra tal, monogramas e 43 inscrições em hebraico, aramaico e grego também foram encontrados, assim como nomes recorrentes no Novo Testamento, entre eles Maria, Marta, Simão, Mateus, José e Jesus. A igreja foi construída em 1955 pelo arquiteto italiano Barluzzi sobre um pavimento do V século. A cúpula do Dominus Flevit é composta por 4 lunetas ogivais em alto relevo. A representação de Jesus chorando é particularmente intensa na igreja, que lembra uma lágrima e é uma das obras mais originais de Barluzzi, também conhecido como o arquiteto de Deus. No desenho original, o vitral com o panorama de Jerusalém. Sob o altar, um mosaico recorda as palavras de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas não quisestes. Na quarta-feira, 16 de março, começaram em Jerusalém as peregrinações quaresmais dos franciscanos aos lugares santos. A tradição de celebrar a missa nos lugares onde ocorreram os momentos da paixão de Jesus remontam aos primeiros séculos da era cristã. Assim, todos os anos, os frades da custódia animam essas liturgias nas semanas da quaresma, à espera da Páscoa. A pequena igreja do Dominus Flevit tem uma capela em forma de lágrima, situada na metade da estrada ao longo da encosta ocidental do Monte das Oliveiras e recorda o episódio evangélico em que Jesus chorou pelo futuro de Jerusalém. Durante a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no primeiro domingo de Ramos, as multidões estendiam seus mantos na rua diante dele, exclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Olhando do alto para a cidade, Jesus chorou por ela, profetizando a sua destruição. A missa solene foi presidida por Frei Donaciano Paredes, mestre dos alunos de teologia do Seminário de São Salvador. Foi concelebrada pelo superior da Dominus Flevit, Frei Sebastiano Eclimes, pelo guardião do convento de São Salvador, Frei Marcelo Tichinelli, juntamente com os frares da custódia e outros religiosos de Jerusalém. A homilia foi proferida por Dom Carlo Giuseppe Adesto, da Diocese de San Marino, na Itália, e a serviço da custódia. Ao comentar o episódio do Evangelho de São Lucas, Dom Carlo mencionou que as lágrimas de Jesus por Jerusalém são também por toda a humanidade. Dom Carlo também usou uma linguagem moderna para transmitir o conteúdo deste importante evento. A mensagem está contida no Evangelho que ouvimos, que o Senhor, chorando, disse: Tu não me conheceste, tu não me reconheceste. A mensagem é esta: conhecer a Cristo, e como um grande padre da Igreja nos ensina, conhecer a Cristo significa amá-lo e segui-lo. Seguindo e amando a Cristo, encontraremos a paz, a verdadeira paz. Não a paz que o mundo dá,
mas a paz que Ele próprio nos deixou. Vejamos então o pranto de Cristo de forma tridimensional, ou seja, um clamor que avança do passado e que recai sobre a cidade daquele tempo. Esse clamor também ilumina o presente, ajuda a entender o futuro, e nesse caminho, até o presente, nossas lágrimas se fundem com as de Cristo. Mas, como o filme Covardes nos lembra, as lágrimas têm apenas uma função: nos preparar para a alegria, para a qual o pranto de Cristo nos garante que, no final dos tempos, todas as nossas lágrimas serão enxugadas em seu triunfo e sua vitória final. E depois da visita ao santuário do Dominus Flevit, onde Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, nós vamos acompanhar um dos momentos mais participados da Semana Santa. Primeiramente, a celebração do Domingo de Ramos, na parte da manhã no Santo Sepulcro, e à tarde, a procissão de Betfagé até as muralhas de Jerusalém. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esta aclamação ressoou por toda a Basílica do Santo Sepulcro, local onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. A Semana Santa teve início em Jerusalém com a missa e a procissão de Ramos, presidida por sua beatitude, Dom Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. Após a bênção dos ramos, o clero e os fiéis em procissão deram 3 voltas ao redor da edícula do Santo Sepulcro, terminando na Pedra da Unção. A igreja, neste dia, comemora a entrada de Jesus em Jerusalém para cumprir o seu mistério pascal. A celebração culminou com a liturgia eucarística. O patriarca presidiu a missa solene juntamente com 3 bispos e 130 sacerdotes pertencentes às várias comunidades religiosas de todo o mundo. A liturgia da palavra deste domingo leva à compreensão de que o Calvário e o lugar da ressurreição são lugares pascais do único mistério da salvação. O texto do Evangelho que narra a paixão de Jesus foi cantada por 3 cantores. As imagens do Domingo de Ramos, a primeira das celebrações da Semana Santa, permanecem gravadas na memória e no coração de todos. Eventos que em Jerusalém adquirem um significado mais profundo e comovente, porque é o lugar onde ocorreram os acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. No Domingo de Ramos, uma multidão percorreu o caminho entre Betfagé, no Monte das Oliveiras, até Jerusalém. O mesmo caminho percorrido por Jesus, até entrar na Cidade Santa para celebrar a Páscoa. A vontade de se reencontrar e celebrar era grande. Milhares de fiéis e peregrinos participaram da tradicional procissão, a primeira sem restrições devido à pandemia. Somos uma comunidade de Jerusalém e viemos participar, viver essa celebração do Domingo de Ramos. Participar dessa celebração é uma grande bênção. Eu sou dos Estados Unidos, obviamente muito longe do Oriente Médio, mas a vida de Jesus significa muito para mim. Celebrá-lo entrando em Jerusalém e o que ele fez depois, morrendo e ressuscitando, é um grande motivo para ser feliz. Esse é o Santuário da Alegria e do acompanhar Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém. Isso em si já é uma expressão dessa alegria, desse desejo de viver e encontrar Jesus aqui, nesta terra, de novo. A mensagem é precisamente esta: volte. A terra de Jesus está esperando por você. Estamos esperando por você. Os santuários estão prontos para recebê-lo.
Ao longo da estrada, músicas dos vários grupos e comunidades ressoaram, expressando a alegria dos cristãos que no início da Semana Santa não querem apenas ver Jesus passar, mas segui-lo no seu caminho. É a semana na qual acompanhamos Jesus que dá a vida, e ao acompanhá-lo no dar a própria vida, nós também devemos estar dispostos a dar a nossa. O que Jesus Cristo fez também reflete na nossa história, porque seguramente, como cristãos, nos mostra que devemos manter nossos corações abertos, livres dos sentimentos de ódio, hostilidade, inimizade. Dessa forma, se torna mais fácil para Ele entrar em nossos corações. A Semana Santa deste ano acontece em meio à alegria pelo retorno dos peregrinos e as tensões que voltaram a causar preocupação nas últimas semanas. Mesmo em meio às tensões, temos que ter Páscoa. Teremos Páscoa. Estamos cansados da violência, mas também não queremos que a violência pare nossa festa. Temos que festejar, temos que celebrar a Páscoa. Uma mensagem ressoou também nas palavras que o patriarca pronunciou ao final da procissão de Ramos. Nós amamos Jerusalém, nossa Igreja de Jerusalém. Dizemos aqui àqueles que querem criar divisões: vocês não impedirão nosso amor. Vamos orar pela paz de Jerusalém, a paz de nossa cidade santa, e vamos orar por todas as pessoas que estão sofrendo em todo o mundo. Estamos indo para o intervalo, mas não demora muito. Logo em seguida vamos ao Santuário do Getsemane, onde está o Jardim das Oliveiras, e também conheceremos o local do cenáculo e da última ceia. Fique por aí que eu já volto. Não te falei que o intervalo seria rapidinho? Na procissão de Ramos, o programa de hoje te leva a participar da Quinta-feira Santa em Jerusalém. A nossa primeira parada é no Santuário de Getsemane, onde está o Jardim das Oliveiras. O resultado das análises mais recentes definem as oliveiras do Getsemane como as mais antigas do mundo. Aos pés dessas árvores, a história do local da agonia de Jesus e a traição de Judas. E com os franciscanos vamos ao monte onde está o cenáculo, o lugar da primeira ceia, da instituição da Eucaristia e do início da Igreja. O Jardim do Getsemane é formado por 8 oliveiras muito antigas, localizadas na encosta do Monte das Oliveiras. Segundo os evangelistas Mateus e Marcos, este é o lugar onde Jesus foi traído por Judas e preso enquanto orava com seus discípulos após a última ceia. Hoje, com o termo Getsemane, são indicados 3 lugares mantidos pelos franciscanos que fazem memória à agonia e à prisão de Jesus na noite em que foi traído: a Gruta do Getsemane, o Jardim das Oliveiras e a Basílica das Nações. Já no final do 3º século, o Getsemane era considerado um lugar de oração pelos cristãos. Com Frei Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, faremos uma peregrinação às origens deste santuário. I francescani, insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano... Os franciscanos, juntamente com outros peregrinos, vinham ao Getsemane. E onde paravam? Num pequeno jardim com oliveiras muito antigas, chamadas as Oliveiras dos Romanos. Ma questi olivi non appartenevano a loro, appartenevano... Essas oliveiras pertenciam a proprietários muçulmanos de Jerusalém. Foram os mercadores bósnios que compraram as terras no século XVII e fizeram uma doação aos cristãos. E assim, o lugar foi fechado por um muro e passou a ser exclusivamente um lugar de oração. Alla religione cristiana. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente la custodia volle ingrandire. Posteriormente, a custódia quis ampliar esse terreno com as oliveiras e comprou um terreno adjacente na direção sul.
Neste havia também um jardim com algumas oliveiras que eram usado como local de oração. Mas foi precisamente neste local que vieram à luz os vestígios das antigas igrejas. Che vennero alla luce i resti delle antiche chiese. Durante as escavações, uma igreja da época dos cruzados veio à luz. Era possível ver as belas paredes e uma pedra que servia de memória para os peregrinos. La chiesa è menzionata nelle fonti, nelle storie antiche dei pellegrini, come la chiesa. A igreja é mencionada nas fontes históricas dos primeiros peregrinos como a igreja da oração, porque a dedicação da igreja está sobre a oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Este é o centro da mensagem do lugar, a oração de Jesus. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. A intenção era construir uma nova igreja no lugar daquela destruída no tempo dos cruzados, e para isso foram feitos vários projetos. E cominciarono subito i lavori, ma mentre scavavano le fondamenta di questa nuova chiesa. E assim, imediatamente começaram os trabalhos, mas à medida que escavavam as fundações desta nova igreja, apareceram belos mosaicos coloridos, os restos de uma igreja ainda muito antiga. Então a decisão foi a de construir a nova igreja sobre a igreja bizantina, que remonta ao século IV, e já era mencionada pela famosa peregrina Egéria. Esses mosaicos encontrados deram a ideia da elegância da antiga igreja. Hanno proprio dato l'idea dell'eleganza di questa chiesa. E como enfatiza Frei Aliata, os mosaicos modernos foram muito bem feitos e conservam a elegância da antiga igreja até hoje. A atual basílica foi construída entre 1922 e 1924. Para sua construção, várias nações colaboraram com grandes doações. Por isso, também ela é chamada de Basílica das Nações. O projeto da nova igreja foi confiado ao arquiteto Barluzzi, mas quem colheu os frutos do trabalho de Barluzzi foi Frei Gaudêncio Orfali. Ecco, questa è la roccia centrale della basilica. Esta é a rocha central da basílica e está no centro, em frente ao altar. É a parte mais interessante para a história do santuário. Nesse caso, os elementos essenciais são constituídos pelas rochas. A rocha que está no centro da basílica é aquela que atrai os peregrinos que vêm venerá-la, não a ela mesma, mas àquele que orou sobre ela. Venerarla non per se stessa, ma per colui che ha pregato sopra questa roccia. Um mosaico retrata a traição de Judas, a rocha da traição, enquanto outro retrata a cena da captura de Jesus, que é levado pelos soldados, também neste caso sobre uma rocha. Portanto, é a rocha da oração, da traição e da prisão de Jesus. No teto estão os brasões dos países que colaboraram na construção da basílica. De 2012 a novembro de 2013, a Basílica passou por uma longa reforma. O projeto Getsemane, Preservar o Passado e Formar o Futuro, contemplou a restauração dos preciosos mosaicos. Em 2020, durante os trabalhos de construção de um túnel de conexão entre a Basílica da Agonia e o Vale do Cedron, os arqueólogos se depararam com uma surpresa, um mikvah, um banho ritual judaico de 2000 anos. As escavações arqueológicas realizadas pelo Estúdio Biblicum Franciscanum e pela Autoridade de Antiguidades de Israel também trouxeram à luz uma igreja bizantina, os restos medievais de um mosteiro ou casa para peregrinos, juntamente com algumas cisternas para coletar água. A arqueologia, nesse caso, é uma confirmação daquilo que a tradição transmitiu a partir do texto bíblico. E quando temos esses três elementos, texto bíblico, tradição e arqueologia, podemos dizer que temos elementos de suficiente certeza para identificar o lugar.
Também as oliveiras do Getsemane foram submetidas à análise de especialistas em biologia e fisiologia vegetal de universidades italianas e do Conselho Nacional de Pesquisa a pedido da Custódia da Terra Santa. O resultado do estudo mostrou que os seus troncos e ramos têm cerca de 900 anos, o que as coloca entre as oliveiras mais antigas que se conhece. Mas não apenas isso, as raízes podem ser muito mais antigas ainda. As oliveiras pertencem a uma única variedade original e todas têm o mesmo DNA, o que significa que se desenvolveram a partir das raízes de uma única planta. Também os últimos papas foram peregrinos excepcionais na Terra Santa, veneraram a pedra da agonia de Jesus e também plantaram uma oliveira no jardim, como fez o Papa Paulo VI em uma peregrinação em 1964 e o Papa Francisco em 2014. Para cada cristão, estas oliveiras constituem uma referência viva à paixão de Cristo. Nesta peregrinação quaresmal de 2021, beijando a rocha da agonia do Senhor, pedimos vida e reconciliação para todos, especialmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas sofrem. E é deste lugar que tem início a procissão rumo à Basílica, destino da segunda peregrinação quaresmal. A Santa Missa foi presidida por Frei Donaciano Paredes Rivera e concelebrada pelos frades da Custódia, juntamente com sacerdotes de outras congregações religiosas. E a atenção se volta para a oração de Jesus antes da sua prisão. Depois de ter recordado um outro momento de diálogo com o Pai, por ocasião da transfiguração no Monte Tabor, é o momento de uma outra revelação, explica Padre Lucas, não envolta em luz, mas na escuridão da noite. Um episódio que revela que a comunhão de Jesus com o Pai é ainda mais profunda. Todas as nossas orações e liturgias se resumem a isto: seja feita a vossa vontade. Eu coloco-me nas tuas mãos, observou então Padre Lucas, recordando as palavras ditas por Jesus na Pedra da Agonia. O que observamos aqui, concluiu ele, não é a solidão de Jesus, mas é a comunhão com o Pai. Na manhã da Quinta-feira Santa, abre-se o Tríduo Pascal na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. A missa crismal e da Cena Domini, a ceia do Senhor, são unidas em uma única celebração. A missa foi presidida por Sua Beatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, com os sacerdotes da diocese, religiosos, fiéis e peregrinos. Foi uma celebração muito emocionante, nunca pensei que poderia sentir tamanha paz. É muito importante estar aqui com meus filhos e receber a bênção final. Que esta bênção nos ajude neste período de grandes tribulações. Em sua homilia, o patriarca destacou a atitude de confiança de Jesus no Pai, a verdadeira fonte, disse ele, também no sentido da sinodalidade. O convite à sinodalidade é o convite a ser igreja em tempos de dispersão, para que todos voltem a caminhar juntos. Per condurre tutti a camminare insieme. É o dia em que o patriarca fala à sua diocese, sacerdotes, religiosos e fiéis reunidos para esta celebração. A ele, Sua Beatitude Pizzaballa transmitiu uma mensagem muito precisa. La parola è ritorniamo alla comunità. A mensagem é: voltemos para a comunidade, voltemos e fiquemos em Jerusalém, voltemos e fiquemos na igreja. No sugestivo rito do lava-pés, o patriarca repetiu o gesto de Jesus, que na última ceia se curvou para lavar os pés dos discípulos. Desde então, um gesto símbolo da humildade e do amor. E também no dia da renovação das promessas sacerdotais, em que se recorda a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Seguir Jesus, essa é a vocação do sacerdote. Segui-lo até a cruz e segui-lo até a ressurreição. E assim ensinar e incentivar as pessoas a também seguirem Jesus. Esta é a nossa vocação. Ainda durante a celebração, o rito da bênção dos óleos santos, o óleo dos catecúmenos, do crisma e o óleo dos enfermos. Com esse sinal, a Igreja acompanha todos, em todos os estágios de sua vida.
Seguindo a tradição, ao final da missa, o Santíssimo Sacramento é levado em procissão, 3 voltas ao redor da edícula do Santo Sepulcro, sendo que a última inclui também a pedra da unção, em seguida, a recolocação no sepulcro. Que os olhos que consagramos tornem mais fluido o dinamismo da nossa sinodalidade. O lava-pés nos permita caminhar juntos, que a Eucaristia celebrada e recebida reacenda em nós a paixão pela Igreja e pela sua missão. E assim, das nossas dispersões, seremos reconduzidos à unidade em Cristo. O cenáculo é um dos lugares mais importantes para o mundo cristão. Ele está localizado a poucos metros da Porta de Sião, da cidade antiga de Jerusalém, e é considerado o lugar de eventos fundamentais como a instituição da Eucaristia, o lava-pés, a descida do Espírito em Pentecostes e a residência da primeira igreja. Na tarde da Quinta-feira Santa, os frades da Custódia, em peregrinação guiados por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, foram em peregrinação ao cenáculo. A sala tornou-se pequena devido ao grande número de participantes. Para os franciscanos, o rito do lava-pés no cenáculo já é uma tradição. O custódio celebrou a liturgia da Quinta-feira Santa, lavando os pés dos jovens franciscanos, recordando mais uma vez o rito realizado por Jesus durante a última ceia. No cenáculo, um mandamento, um exemplo, um alimento. Este foi o tema da homilia de Frei Francesco Paton. O que Jesus fez à igreja e a cada um de nós é um triplo dom. Em primeiro lugar, o dom do mandamento novo. Dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Estas foram as palavras sublinhadas pelo custódio. Aqui no cenáculo, Jesus não se limitou a nos dar um novo mandamento, mas também ofereceu um exemplo a seguir. Jesus lavou os pés de Pedro e dos outros discípulos. E ele não fez isso para propor mais um rito, mas para nos fazer entender o significado de sua morte na cruz e também para nos fazer entender qual é o caminho mais simples para viver o mandamento do amor fraterno. Aqui no cenáculo, Jesus também nos deu um alimento que nos torna capazes de amar como ele amou e nos torna capazes de dar a própria vida. Ele nos deixou a Eucaristia. É o Senhor Jesus que se doa de maneira pessoal a nós. Deste santo cenáculo irradia-se a mensagem do novo mandamento e a capacidade de vivê-lo, levando à reconciliação e à unidade entre os cristãos da Terra Santa e de todo o mundo, mas também entre todos os povos da terra. Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos. Daqui a pouco, nossa expedição vai ao coração da cidade antiga de Jerusalém para uma visita ao Santo Sepulcro. Para nós cristãos, o local mais sagrado do mundo. No coração da cidade antiga de Jerusalém, dentro dos muros, encontramos o início da Via Dolorosa, lugar onde a tradição cristã coloca 2 momentos da paixão de Jesus, a flagelação e a condenação à morte. Os 2 santuários que fazem memória a esses eventos estão na entrada da Faculdade Bíblica dos Franciscanos, onde ciência e fé se encontram. E para completar a nossa peregrinação, a Via Sacra, passando pela Via Dolorosa até a Basílica do Santo Sepulcro. A
nossa peregrinação quaresmal esta semana acontece no coração da cidade antiga de Jerusalém, no início da Via Dolorosa. Aqui, a tradição cristã coloca dois momentos da paixão de Jesus: a flagelação e a condenação à morte. Os dois santuários que fazem memória a esses eventos estão no convento sede do Estúdio Bíblico Franciscano. Quem atravessa a Via Dolorosa com certeza vai encontrar, queira ou não, um complexo muito evidente de frente a uma escola pública primária. Oposto ao norte está o complexo da flagelação. A Igreja da Flagelação é de origem medieval, como toda a tradição que aqui fixa os momentos centrais da paixão de Jesus. Ele estava no Getsemane a orar, ali foi preso e depois conduzido para aquela que deveria ser a Fortaleza Antônia, também aqui colocada porque no final do século XIX foi encontrado um antigo piso romano, posterior à época de Jesus, ao qual foi dado o nome de litostrotos, isto é, pavimento de pedras variegadas. O pátio onde teria ocorrido o julgamento de Jesus. A Capela da Flagelação foi construída pelos cruzados no século XII e em seguida abandonada. Em 1838 foi comprada pelos franciscanos e reaberta. O arquiteto Barluzzi a restaurou em 1929, mantendo o estilo tipicamente medieval, preservando a parede original para ligá-la, de alguma forma, à tradição antiga. Os vitrais de Cambelotti retratam o julgamento de Pilatos, a flagelação de Jesus e a libertação de Barrabás. Sobre a cúpula da capela encontra-se uma representação da coroa de espinhos. Lo stesso va detto per la Cappella della Condanna. Na Capela da Condenação encontramos não só o piso da época romana, ainda que posterior à época de Jesus, mas também parte do edifício que foi preservado. No final do século XVIII, todas as ruínas e elementos sobrepostos foram removidos. E em 1904, os franciscanos construíram o pequeno Santuário da Condenação. Costruíram em 1904 o piccolo Santuário della Condanna. O Santuário da Condenação foi reconstruído em 1904 pelo frei Wendel Rinsterkauser sobre as ruínas de uma igreja medieval. O título da antiga igreja é desconhecido. A nova recebeu esse nome devido ao grande piso de laje que continua sobre o santuário vizinho, Et Homo. Este fazia parte do Litóstrotos, no qual Pilatos se estabeleceu para o julgamento de Jesus e do qual Jesus saiu carregando a cruz. Não soltanto hanno conservato le memorie antiche, ma anche não apenas preservaram as memórias antigas, mas também colocaram memórias sucessivas, pensadas pela piedade e pela devoção cristã. Assim, na Capela da Condenação, temos uma representação clássica do Et Homo, eis o homem. Jesus coroado de espinhos e apresentado à multidão. Jesus em duas belas estátuas de madeira que pega a cruz e a carrega nos ombros. Que prende a croce e a porta sulle spalle. No interior da capela, encontra-se também uma outra representação muito especial. A realizá-la, os cartonais Sacquena, uma célebre família do século XVIII, originada na mística cristã, representa São João Evangelista e Maria Madalena, que levantam um véu para, de alguma forma, impedir que a Virgem Maria visse o corpo de Jesus flagelado e ferido. Essa é uma cena originada pela tradição espiritual cristã. A encontramos em um famoso escrito sobre Maria, atribuído a São Boaventura. Tradicionalmente a São Bonaventura. Estas são duas memórias ligadas à paixão de Jesus, muito amadas pelos peregrinos que partam justamente daqui para iniciar a Via Sacra. Na entrada do convento está também um museu multimídia que apresenta a Via Dolorosa e o museu que contém as coleções arqueológicas do Estúdio Bíblico Franciscano. O SBF é uma instituição científica de pesquisa e ensino acadêmico da Sagrada Escritura e da arqueologia dos países bíblicos. Foi idealizado pela Custódia Franciscana da Terra Santa em 1901 e funciona ininterruptamente desde 1924.
Um precioso grupo de arqueólogos aos quais dedicaremos um programa especial, em vários períodos organizaram numerosas campanhas de escavações e têm redescoberto os mais importantes santuários da Terra Santa. Na proposta científica do SBF, ciência e fé se encontram. Para mostrar que a fé não tem medo da ciência. São ordens de pensamento e reflexão diferentes, mas não opostas. Aquele que dá a inteligência ao homem é aquele que a ele oferece a fé. Não somos compartimentos impermeáveis. A razão e a fé não se sobrepõem uma sobre a outra, mas são duas formas de se olhar a realidade. Aquela que vai além de todos nós, a realidade divina, mas também a humana. E é a fé que faz com que milhares de peregrinos façam o mesmo trajeto de Jesus, pela Via Dolorosa até o Calvário. Adoramus te Christe et benedicimus tibi. A Via Crucis atravessa novamente as vielas da cidade antiga de Jerusalém, primeiro entre as casas e lojas do bairro muçulmano, depois pelo bairro cristão. Estamos na Via Dolorosa. É Sexta-feira Santa para a comunidade católica. Os franciscanos da Custódia da Terra Santa mantêm esse costume desde o século XIII, partindo do lugar onde a tradição situa o pretório de Pilatos, até a Basílica do Santo Sepulcro. Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. As 14 estações dão ritmo à caminhada que, como na vida, é feita de encontros, quedas, cansaços, gestos, às vezes escondidos, de caridade. Meditações e orações marcam os passos da pequena multidão que ainda hoje segue Jesus. Continuamos seguindo Jesus nos passos da sua paixão. Na sexta estação da Via Dolorosa, Frei Henrico Maiorano nos fala de Verônica, a mulher que a tradição diz ter enxugado o rosto de Jesus. Ao longo da Via Dolorosa, Jesus é seguido por várias mulheres. A tradição identifica uma, Verônica, aquela que supostamente enxugou o rosto sofrido de Cristo com um pano, no qual sua face ficou impressa para sempre. A sexta estação da Via Crucis relembra esse episódio. Na realidade, esse lugar não seria aquele em que Verônica enxugou o rosto sofrido de Jesus, mas sua própria casa aqui em Jerusalém. É um peregrino do século XV, de nome Fabre, que identifica esse local pela primeira vez e inicia essa devoção. A figura de Verônica em si não seria tanto para associar a paixão de Jesus, mas sim para conectar-se à figura da mulher hemorrágica, a mulher que sofreu por vários anos de perda de sangue e, tocando a bainha do manto de Jesus, foi curada instantaneamente. Podemos imaginar que o rosto de Cristo ficou para sempre impresso na memória dessa mulher. A tradição posterior acrescenta que ela mesma queria ter o rosto de Jesus retratado em uma tela, para venerá-lo. Ao longo dos séculos, a tradição foi enriquecida com outros detalhes. Por exemplo, conta que esse pano foi levado para Roma e curou o imperador Tibério de uma grave doença. A história de Verônica, como a conhecemos hoje, nasceu na Idade Média, aquela que enxugou o rosto de Jesus em sua subida ao Calvário. O episódio de Verônica não está contido nos evangelhos. É a tradição posterior que nos conta essa história. Para nos falar sobre isso, há um texto apócrifo, os Atos de Pilatos. O nome Verônica deriva de Beronice, Berenice, que é Verônica. O nome é associado, então, erroneamente, ao significado de verdadeiro ícone, em referência ao rosto de Cristo impresso no pano de linho. Seja a mulher hemorrágica mencionada nos evangelhos ou a mulher que enxugou o rosto sofrido de Cristo durante a paixão, a beleza dessa figura está em seus sentimentos. Permanece como testemunho ao longo dos séculos de uma mulher que sofreu, que ousou, teve coragem e amou até o fim. Para um cristão, a Via Crucis é, ouso dizer, a metáfora da vida, porque a vida de um cristão, diz São Pedro, é seguir as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo, e seguir suas pegadas significa segui-lo até o Calvário, significa segui-lo até o sepulcro vazio, portanto, significa também
compartilhar a ressurreição. Esse ano a Via Crucis acontece em meio ao Ramadã, mês de jejum para os muçulmanos, e a poucas horas antes da celebração judaica do Pesach. Quando ci sono le feste, oggi come ai tempi di Gesù. Ainda hoje, como no tempo de Jesus, quando temos as festas, também existem os momentos de tumulto e tensão. Não esqueçamos que Barrabás foi preso por sedição, e foi preso porque as sedições haviam eclodido por ocasião da Páscoa. É o drama da história que Jesus Cristo, com seu modo totalmente alternativo de viver, redimiu. Anche totalmente alternativo di vivere ha redento. A Via Crucis terminou com a bênção do Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, e o canto do Regina Coeli, Rainha do Céu, prelúdio da Páscoa. A Basílica do Santo Sepulcro é o lugar que preserva a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os mosaicos na entrada ilustram os eventos que ocorreram aqui no último dia da vida terrena de Cristo. Os frades franciscanos, juntamente com Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, com o vigário da custódia, Frei Dobromir Astal e seus colaboradores mais próximos, iniciaram a liturgia com a procissão ao Calvário. É um momento comovente em que se recorda a deposição de Jesus da cruz e o seu sepultamento, conforme narra o evangelista São João. José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, com medo dos judeus, pediu a Pilatos para retirar o corpo. Pilatos permitiu. Nicodemos, aquele que também tinha se encontrado com Jesus durante a noite, também foi e levou uma mistura de mirra, aloés, cerca de 100 libras. Eles então pegaram o corpo de Jesus, o envolveram em faixas, junto com óleos aromáticos, conforme o costume de sepultamento dos judeus. Hoje, este gesto foi repetido por Frei Francesco Paton em uma igreja repleta. Agora, no lugar onde ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido sepultado. Ali colocaram Jesus por causa da preparação dos judeus, porque aquele sepulcro era próximo. Na noite em que se contempla o mistério da crucificação e morte de Jesus, a liturgia termina em silêncio, aguardando o grande aleluia da ressurreição. Gloria in excelsis Deo. A luz do círio bento dissipa as trevas ao redor do sepulcro. O som dos sinos e o canto do glória anunciam a Páscoa de Jerusalém. É o único lugar do mundo onde a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, é celebrada na manhã do Sábado Santo, como era nos tempos antigos. É o primeiro lugar no mundo onde a Páscoa é celebrada. É daqui, do túmulo vazio, que há mais de 2000 anos o anúncio da ressurreição chegou ao mundo inteiro. A liturgia é fortemente simbólica. O fogo é abençoado diante da pedra da unção. Em frente à edícula da Anástasis, acende-se o círio pascal com uma chama retirada do sepulcro. A luz de Cristo, do círio, se propaga de uma pessoa para outra, um sinal de vida nova em Cristo que nos permite viver como filhos da luz. A proclamação das 7 leituras alternadas com os salmos renova para os fiéis a história da salvação. Os sinos tocam em celebração ao canto do glória, anunciando ao mundo a ressurreição. Por fim, a bênção da água, com a renovação das promessas batismais. A celebração foi presidida por sua beatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalém dos Latinos, que em sua homilia falou da coragem das mulheres que foram as primeiras a anunciar a ressurreição, como nos diz o Evangelho de Lucas. Cristo, disse ele, é a esperança daqueles que o buscam com fé e coragem. É a esperança daqueles que não permanecem fechados em sua própria segurança, mas se aventuram a encontrá-la nesse mundo conturbado. Esse é o caminho que a Igreja é chamada a percorrer. De Jerusalém, em frente ao túmulo vazio, renova-se a proclamação da ressurreição.
Esta é a verdadeira alegria da Páscoa, disse novamente o patriarca. O Deus do Senhor Jesus Cristo está vivo. Ele não deixará prevalecer a morte. Como as mulheres no sepulcro, cada cristão hoje traz consigo a renovada certeza de que Cristo ressuscitou e o mandato de anunciar com sua vida que Ele está vivo em meio a nós. Chegamos ao final da nossa viagem. Que o programa de hoje possa ter ajudado você a viver um pouco da riqueza espiritual que é estar na Terra Santa, principalmente nesse tempo quaresmal. Se você quiser rever estes e outros programas, dá um pulinho no Canção Nova Play. Espero que a nossa programação contribua para você viver bem esta semana. Fique com Deus. Até mais!